Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 6 de julho de 2025. A Ucrânia atacou oleodutos em Vladivostok. Ataques em 3 regiões na Rússia vão enfraquecer o ditador Vladimir Putin. Oleodutos que abastecem militares russos explodem no Oriente, lá no Extremo Oriente, perto de Vladivostok. Isso é muito interessante vocês verem, e também a outra notícia dos principais pontos que a Ucrânia irá enfraquecer a economia da Rússia e militarmente a Rússia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal. Você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você verá a verdade. Deem o like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Explosões perto de Vladivostok, ou seja, na região de Vladivostok, próximo à cidade, na Rússia, danificaram um gasoduto e destruíram um oleoduto que abastecia instalações militares na área. Isso aconteceu no dia 5 de julho próximo passado, ou seja, ontem. O incêndio ocorreu após as explosões e destruiu ramais do gasoduto de Vladivostok ao longo do mar do Japão, segundo a fonte. O incêndio que aconteceu é um incêndio de grandes proporções, trazendo muito fogo e muita destruição. As explosões ocorreram, como eu disse, no dia 5, né? Com os serviços especiais russos e equipes de reparo chegando muito rápido após o acontecido. As explosões aconteceram enquanto a cidade de Vladivostok era o dia em que ela comemorava 165 anos de sua fundação no dia 2 de julho. Ela ainda estava fazendo esse processo de comemorações às vésperas do final de semana atual. O gasoduto danificado, ele fornece gás para várias instalações militares russas na costa do Mar do Japão, incluindo a Brigada de Fuzileiros Navais, a nossa famosa brigada que está atuando lá em Kursk, e onde estava na hora que morreu aquele almirante que eu noticiei ontem, justamente na sede dessa Brigada de Fuzileiros Navais da frota russa. E essa brigada, inclusive, ela pertence, na realidade, à frota do Pacífico da Rússia, né? Ela não é da frota do Mar Negro. Ela foi longe na Ucrânia para perpetrar os seus crimes. A tubulação de água também foi destruída com a explosão. Ela fornecia água potável para as guarnições militares na área. Pelo jeito, as duas tubulações, tanto de gás quanto a de água, eram muito próximas, o que acho que é um erro fatal numa situação de guerra, né? Ou eventualmente algum outro acidente. Os serviços especiais locais cortaram a internet móvel e as comunicações na área da Baía de Lazurnia, ali na região de Vladivostok. Em toda a Bahia, em toda Vladivostok, ou seja, já não tem mais internet, pelo menos por enquanto, para evitar que os moradores locais filmassem e divulgassem o acontecido, divulgassem mais essa derrota para a Ucrânia nessa guerra criminosa movida pelo ditador da Rússia. A Ucrânia ela tem atacado regularmente alvos militares em muita profundidade do território russo, e não é a primeira vez que ela ataca Vladivostok, e com a tentativa de mostrar que, inclusive numa região tão distante, na minha opinião, o Moscou não tem tanto poder assim. Ou seja, a Ucrânia está tentando diminuir cada vez mais o poder de Moscou, o poder do ditador da Rússia, não só naquela região, mas em toda a Rússia. Também aconteceram ataques em diversas outras regiões, algumas eu já divulguei no vídeo anterior, né? E não tenho as informações de todas, mas eu quero fazer uma análise aqui, após esses ataques, dos ataques que em 3 regiões na Rússia eles vão enfraquecer o ditador Vladimir Putin e sua guerra criminosa contra a Ucrânia. Ataques em Ust-Luga, que inclusive já foi atacado outras vezes, é um porto próximo, quer dizer, é na região de São Petersburgo, é uma dessas regiões, em Kaliningrado também, e Vladivostok, porque nesses pontos eles vão paralisar a economia de guerra
da Rússia, né? Então a Ucrânia precisa destruir 3 pontos estratégicos russos importantes para enfraquecer significativamente os recursos de guerra. Os serviços especiais ucranianos, na minha opinião, deveriam, eu acredito que já estão se concentrando seriamente na destruição das estruturas nesses locais que eu citei, e que seria a estrutura portuária em Ust-Luga. Por quê? Ele é longe da Ucrânia, fica no Mar Báltico, e é ali que são carregados petroleiros da frota paralela russa, a conhecida frota sombria, né? Que justamente leva todo o petróleo vendido ilegalmente da Rússia para todos aqueles que compram esse petróleo e com isso abastecer o exército russo com recursos para a sua guerra contra a Ucrânia. Ou seja, esses recursos vêm justamente da venda desse petróleo que é vendido criminosamente. Ah, tem um ponto também que eu tinha me esquecido de dizer, então são 4 pontos, né? No Mar Negro, a Ucrânia deve destruir o porto de Novorossiysk, que ainda está em pé, está funcionando, já sofreu alguns ataques muito pontuais com sucesso, mas a Ucrânia deveria massificar a destruição desse porto, né? E atirar até nos guindastes, né? Que eles são usados para carregar petróleo em petroleiro. A Ucrânia também deve usar seus drones marítimos para destruir os petroleiros vazios que se dirigem a Novorossiysk. Estou sendo um pouco radical, mas deveriam fazer isso, né? Porque tanto no mar e também no Mar Báltico, Ust-Luga, para recarregamento, né? Pegar e trazer mais petróleo. Toda a frota do Báltico da Rússia, que fica perto de Kaliningrado, inclusive, né? E esses grupos de sabotagem devem operar nessa região do Pacífico, perto de Vladivostok também, né? Para justamente também, porque esses 3 pontos são que eles são vitais ao comércio internacional da Rússia, ou seja, Vladivostok, Ust-Luga e também Kaliningrado fica já ali próximo a Ust-Luga, né? E também essa no Mar Negro e Novorossiysk. Então tem que destruir esses petroleiros que eles fornecem em Vladivostok. Para quem que eles fornecem petróleo? Para a China, para o Vietnã, para a Índia e mais alguns outros países ali naquela região. Então esses pontos são estratégicos que a Ucrânia deve atingir para privar a Rússia de pelo menos aí uns 200 bilhões de recursos para travar a sua guerra. Recentemente, inclusive, a diretoria principal da inteligência do Ministério de Defesa da Ucrânia, ela realizou uma operação de sabotagem na cidade de Kaliningrado, que é um enclave russo, é uma cidade que está fora da Rússia, mas ela foi roubada da Alemanha, né? Ela foi tomada da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, onde os russos expulsaram os alemães e eles são os donos agora de Kaliningrado depois da Segunda Guerra Mundial. Então, como resultado do ataque, as importantes instalações militares foram danificadas e ficaram sem energias. Aliás, como eu fiz aqui há umas 2 semanas, acho que umas 2, 3 no máximo semanas, eu divulguei aqui para vocês. Isso aconteceu no dia 14 de junho, umas 3 semanas aproximadamente. Esse ataque interrompeu completamente o fornecimento de energia elétrica aos consumidores locais, incluindo instalações do Complexo Militar Industrial Russo e das Forças Armadas, localizadas na área de operação. Os danos estimados foram de 5 milhões de dólares. Então é importante que esses ataques continuem, né? Eu quero lembrar que a Rússia não tem mais retaguarda, né? Nem no leste, nem no oeste, nem em nenhum ponto do planeta. Tudo que a Rússia estiver envolvida na guerra contra a Ucrânia vai queimar. A Ucrânia tem que ter isso na cabeça, ela tem que fazer, ou seja, a Rússia não pode ter retaguarda, ela não pode ter logística em nenhuma parte nos mais dos seus 18 milhões de quilômetros quadrados. Tudo tem que queimar e ela para isso tem que usar seus drones. Ano passado ela tinha 5 milhões de drones em estoque, que ela produziu, aliás, e esse ano eles pretendem chegar entre 8 a 10 milhões de drones, ou seja, isso é importante, não é só Kaliningrado, mas qualquer centro administrativo, qualquer centro de navegação na Rússia que sirva como arrecadar recursos com a venda de produtos russos deve ser destruído, né? E isso é muito importante porque fortalecerá mais a Ucrânia e levará mais rapidamente esse Estado
criminoso e beligerante russo que só sabe atacar civis e cidades com população inocente para semear o terror, para que esse Estado seja de fato posto a pique, que ele desmorone e não possa nunca mais fazer o mal para ninguém. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês para inscreverem-se no canal, porque aqui vocês viram a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.